Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer a introdução sobre equação do segundo grau. Quando temos uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, dizemos que é uma equação completa. Se algum dos coeficientes, exceto o coeficiente a, falta, dizemos que é incompleta. Ou seja, quando nós temos uma equação neste formato, nós dizemos que é uma equação completa. Quando estiver faltando algum desses coeficientes, seja o b ou seja o c, nós dizemos que ela é incompleta. Essas letras, que aparecem aqui, a, b e c, são números. A gente chama eles de coeficientes. Eles têm cada número, um nome diferente, Aqui é o coeficiente a, aqui é o coeficiente b e aqui é o coeficiente c. Porque essas letras facilitam na nossa compreensão de qual número está acompanhando o quê. Então, por exemplo, o coeficiente a só vai ser o a se estiver acompanhando o x², ou seja, o número que estiver aqui junto com o x² vai ser o coeficiente a. O número que está acompanhando aqui o x, no caso seria o coeficiente b, vai ser o coeficiente b, o número que está acompanhando o x. E o número que não tem letra, não tem incógnita junto, a gente chama de coeficiente c. Por que diz aqui que, faltando um dos coeficientes, a gente diz que ela é incompleta, exceto o coeficiente a? Porque se o coeficiente a não existir, for zero, vamos dizer assim, 0 vezes x², 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. E essa equação não será daí do segundo grau, Porque você, para ser equação do segundo grau, ela precisa ter esse expoente 2, Para ela ser do segundo grau. Se acontecer do coeficiente a ser 0, então vai acontecer de cancelar e daí não vai ser do segundo grau. Então, por isso que aqui diz, que quando estiver faltando algum dos coeficientes, exceto o coeficiente a. O a nunca vai faltar numa equação do segundo grau. Sempre vai existir o coeficiente a. O que pode acontecer é o b e o c não estarem presentes. Vamos para os exemplos para melhor compreensão. Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exercício, diz assim: identifique as equações que são do segundo grau. Ou, como eu já estava explicando ali, no início, para a equação ser do segundo grau, ela precisa ter o expoente 2 como maior expoente ali da equação. Se ela não tiver, ela não será do segundo grau. Então, olha aqui, por exemplo, essa equação, letra A, onde está 2x² menos 3x mais 8. Observe que nós temos o expoente 2, Ele é o maior expoente aqui dessa equação. Então, essa equação é do segundo grau, certo? Então, essa é uma equação do segundo grau. Agora, olha essa letra B. 3x menos 10 igual a 0. Observe que não apareceu o expoente 2. Então, essa daqui não é do segundo grau. Na verdade, quando é sempre na incógnita, que a gente olha o expoente. Quando nós temos um x sozinho aqui, sem expoente, é o expoente 1 que está escondido. A gente chama essa equação aqui, do primeiro grau. Então, essa aqui não é do segundo grau. E no último exemplo, observe que nós temos uma conta para a gente efetuar, para daí a gente identificar se ela é ou não do segundo grau. Observe que está acontecendo uma multiplicação aqui. Então, nós precisamos resolver essa multiplicação, arrumar os termos semelhantes, para daí a gente identificar se ela é ou não do segundo grau. Então, vamos resolver isso. Nós vamos multiplicar aplicando aqui a distributiva, o chuveirinho. Então, eu vou fazer aqui o x. Primeiro, x vezes x, que dá x², e x vezes menos 3, que dá menos 3x. Agora, vamos multiplicar com o mais 2. Mais 2 vezes x, que dá mais 2x. E mais 2 vezes menos 3. Mais com o menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6.
E eu já vou passar esse 2 aqui, ó, para o primeiro membro, tá? 2, vou passar menos 2 e vou igualar a zero. Sempre a gente precisa igualar a zero para a gente poder sempre juntar, né, todos os termos semelhantes que tem ali, a gente identificar daí os coeficientes e determinar se essa equação é completa ou não, se ela é do segundo grau ou não. Observem que, né, a gente precisa dar uma ajeitada nessa equação aqui, né? Porque nós temos alguns termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São aqueles que têm ou letras iguais ou são números, né? Então, ó, com x ao quadrado não tem nada, vou repetir. Agora, menos 3x com mais 2x, a gente pode fazer a conta porque tem x nos dois termos. Então, vou fazer a conta só com o número, certo? Menos 3 com mais 2, vai sobrar menos 1x. Repete o x, que era a conta com o x que a gente estava fazendo. E número com número a gente pode juntar também. Dívida com dívida, né? Vai dar menos 8, que é menos 6 com menos 2, vai dar menos 8. E coloca igual a zero. Observe que agora não tem mais nada para a gente juntar, né? Não pode misturar x quadrado com só x, né? Os termos têm que ser iguais para a gente poder juntar. Então, observe que aqui apareceu o expoente 2. Então, ela também é do segundo grau. Então, assim, nesse exercício, a gente identificou quais equações que eram do segundo grau olhando o expoente. Tem que ter o expoente 2. Se a equação ela estiver precisando, né, resolver, resolve primeiro para a gente identificar se ela é ou não. Agora, olha essa questão número 2. Escreva o grau de cada equação. Para isso, reduz os termos. Ou seja, é parecida com essa letra C que a gente acabou de fazer. A gente precisa dar uma ajeitada na equação para a gente determinar o grau dela. Então, vamos para essa letra A. Observe que tem uma multiplicação aqui. Sempre que tem número, né, ou letra aqui fora do parênteses e não tem sinal nenhum, significa que é a multiplicação que está acontecendo. Então, nós vamos multiplicar aqui para poder tirar do parênteses. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 4 dá menos 4x. Vamos passar esses termos aqui, ó, para o primeiro membro. Como ele está trocando de lugar, ele tem que trocar o sinal, certo? Ele está trocando de lugar, trocando de membro. Então, se aqui tá x, né? Lembra que aqui tá sem sinal, é mais. Como vai trocar de lugar, então vai passar menos x quadrado. O menos 2x tá menos, né? Então, vai passar mais 2x. E coloca igual a zero, porque não sobrou nada lá no segundo membro. A gente passou esses termos para o primeiro membro. Então, ficou assim. E vamos juntar o que a gente tem de termos semelhantes. Termos semelhantes são aqueles que ou têm a mesma letra exatamente igual ou são números com números. Então, no caso aqui, ó, nós temos o x quadrado semelhante a x quadrado e 4x com 2x, né? Tem o x lá de semelhante. Então, o que vai acontecer aqui, ó? X quadrado menos x quadrado dá zero, cancelou. E sobrou menos 4x com mais 2x, que vai sobrar menos 2x igual a zero. Observem que o expoente, né, que estava junto aqui com o x quadrado, a gente cancelou. Então, sobrou o menos 2x, que é do primeiro grau. Lembra que quando não tem expoente, em cima da letra é o expoente 1 que está, né? Depois do 1, sempre vai ter o expoente lá, para a gente determinar. Agora, olha a letra B. Nessa letra B, a gente não precisa ajeitar nada. Porque, né, não tem nenhum termo que a gente possa juntar. Lembra que a gente sempre tem que olhar as letras. As letras têm que ser exatamente iguais. Então, aqui não tem como juntar nada, então a gente já pode olhar qual é o maior expoente. No caso, ó, nós temos aqui o expoente 2, mas também temos o expoente 3. Como o 3 é maior que 2, então essa equação aqui é do terceiro grau. Certo? Apesar de ter o 2 aqui, nós temos o 3 e o 3 ganha, né? Então, ele acaba sendo do terceiro grau. Nessa letra C, observe que a gente precisa resolver. E isso aqui é um produto notável. Como que a gente faz o produto notável? A gente faz quadrado do primeiro termo, então vai ficar 4x quadrado, menos, porque aqui no meio é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2x dá 4x,
vezes 4 vai dar 16x. E por último, vai ser sinal de mais, que é o quadrado do segundo, que vai dar 16. Esses termos que estão aqui, vamos passar para o primeiro membro. Tá? X quadrado passa menos x quadrado, tá? Menos 6x vai passar mais 6x e coloca igual a zero. Sempre a gente tem que ajeitar todos os termos. Vamos juntar os termos semelhantes agora. Esse com esse vai dar 3x quadrado, menos 16 com mais 6, né? Que tem o x de semelhante. Então, vai dar menos 10x, porque é dívida com dinheiro. Paga um pouco da dívida, mas continua devendo. E com o número não sobrou nada para a gente juntar, então nós vamos repetir. Então, observe que nós juntamos os termos semelhantes. X quadrado com x quadrado, x com x, e o número ficou sozinho lá. Então, ficou assim. E observe aqui o expoente, que ela é do segundo grau. E a última, também não precisa efetuar nada, porque já está os termos, eles já estão, né, no máximo ali que pode acontecer. Observando o expoente, nós temos aqui o expoente 2, mas nós temos também o expoente 4, e o 4 é maior que 2, por isso essa equação é do quarto grau. Então, sempre a gente tem que ajeitar os termos semelhantes e observar o maior expoente. Agora, olha essa questão número 3. Escreva a equação ax quadrado mais bx mais c igual a zero, em que e daí tem os números aqui. Lembra que lá no início eu expliquei, né, que nós temos cada letra aqui para a gente poder identificar os números com quais termos eles acompanham. Lembra que o A é sempre o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x e o C é o número sozinho que não tem letra. Então, nós vamos utilizar esses números para escrever neste formato. Como ele está dizendo que o A é 3, então vai ficar 3x quadrado. Lembra que o A sempre acompanha o x ao quadrado. O B é o que acompanha o x, então vai ficar, vou copiar aqui menos 1 e vou colocar o x. E o C é o número sozinho, que no caso aqui está sendo zero, então a gente nem precisa colocar. Então, ficou assim a nossa equação. Agora, olha essa letra B, onde o coeficiente A é 1/2, o B é 0 e o C é 2. Então, lembra que o A é o que acompanha o x quadrado, então fica meio x quadrado. O B é o que acompanha o x. Como está sendo 0, 0, se a gente trocar aqui 0, 0 vezes x dá 0. Então, quer dizer que nós não temos esse coeficiente aqui do meio, porque, né, aqui está dizendo que é 0, então ele não tem. E o coeficiente C é 2, né, mais 2. E daí já pode pôr igual a 0. Então, ficou assim a nossa equação. Na letra C, nós temos que o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Aqui a gente tem números para todos. Lembra que A é o que acompanha o x ao quadrado, então vai ficar 1x ao quadrado. O B é o que acompanha o x, então vai ficar mais 2x. E o C é um número sozinho, que não tem letra, então ficou assim, mais 3. Sempre que o número não tiver sinal, é o mais que a gente coloca, certo? Quando tiver, né, sinal de menos, vai estar identificado aqui. E agora tá dizendo assim, ó, as equações que a gente acabou de fazer são completas ou incompletas? Então, vamos relembrar aqui. Para uma equação ser completa, ela precisa ter os 3 coeficientes. Se ela não tiver os 3, ela é incompleta. Então, vamos aqui para essa letra A. Nessa letra A, ela só teve 2 coeficientes, né? Porque o C era 0. Então, essa equação é incompleta. Na letra B, nós tínhamos o coeficiente A e o C. O B era 0, né? O B não tinha. Ou seja, ela também é incompleta. E já a letra C é a única que estava completa, porque tinha coeficiente ali para todos, A, B e C. Então, essa daqui é completa. Agora, o último exercício. Determine os coeficientes de cada equação do segundo grau. Ou seja, agora a gente tem a equação e nós vamos ter que identificar, vai ter que olhar para a equação e determinar qual que é o coeficiente A, qual que é o B e qual que é o C.
Então, vou colocar aqui, ó, o A, o B e o C. Lembra que o A, o B e o C são números. E esses números dependem, né, de cada letra ali. O A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado. Que número que está acompanhando o x ao quadrado? É o 3. Então, o coeficiente A é 3. O B é o número que acompanha o x. No caso aqui, ó, menos 7. E o C é o número sozinho aqui. Então, no caso, é o 2. Pode pôr mais 2 ou só número 2, não tem problema. Agora, olha a letra B. Vamos identificar coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Lembra que A é o número que acompanha o x ao quadrado. Quando não tem número na frente, é o número 1, certo? Sempre que não tiver número na frente, é o 1. O B é o que acompanha o x, no caso é o mais 2, ou pode pôr só 2. E o C é o número sozinho, que no caso aqui, ó, não tem. Quando não tem, a gente pode pôr que é 0. Letra C, vamos identificar o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Tem que prestar atenção, porque às vezes está fora de ordem. Tá vendo que o x ao quadrado está aqui no fundo? Então, não tem problema. Você tem sempre para identificar o coeficiente A, você tem que achar o x ao quadrado. É o número que acompanha ele. Lembra que quando não tem número é o 1. Então, 1. O B é o que acompanha o x, no caso é o menos 3. Quando for menos, tem sempre que pôr, certo? É só quando é o 2 que você tem a opção de pôr, né, ou não. Agora, o menos sempre tem que pôr. E o C é o número sozinho, que no caso aqui tá fora de ordem, tá lá no início, é o número 7. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais. Tchau!